Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Conhecendo Nossas Doutrinas. Esse programa é um programa evangelístico onde analisamos as doutrinas da Igreja Adventista e vamos amparados através da Bíblia, ver se essa doutrina está de acordo com o texto sagrado, Vamos iniciar então o nosso culto cantando esse belo hino 360, Fixa os teus olhos no Mestre. Quando vier a tristeza, a dor, a angústia, devemos sempre fixar os nossos olhos no Mestre, pois Ele é benevolente, Ele é misericordioso, Ele quer nos ajudar, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos dar o consolo. Então fixe sempre os teus olhos no Mestre. Vamos orar nesse instante. Bom Deus, bom Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor está conosco e te pedimos que continues conosco nesse programa evangelístico, em nome de Jesus. Amém. Todos os domingos nós temos esse momento todo especial, que é o momento, então, da saúde, Nós assistimos, então, todos os domingos, dicas, muito importantes para a nossa saúde. E dessa feita não vai ser diferente, Vamos assistir mais um deles.
criança muito simpática, dócil, fala o tempo inteiro, gosta muito de brincar, gosta muito de animais. Desde quando eu fiquei grávida, meu marido falou assim, a última coisa que a gente vai colocar a Elisa, ou o bebê, né, a gente não sabia ainda quem era, na creche, nunca. Então a gente adaptou o serviço meu para que eu pudesse ficar perto dela o máximo possível até atingir a idade escolar. Então, esse tempo todo que ela fica comigo em casa, eu tento dar as responsabilidades, as atividades, o espaço para brincar, esperando que as outras coisas sejam acrescentadas quando ela for à escola. Mas a única coisa que eu me preocupei foi o ensino da música, porque a música ajuda no desenvolvimento da criança. Então foi onde eu coloquei ela na aula de piano. Mas é uma vez na semana e o resto da semana é disponível para brincar. E as atividades que ela mais gosta são brinquedos de encaixe, montar, pintura, que ela faz também em casa bastante, e as aulas de música. Ela ajuda com as atividades, né, que é colocar o prato na mesa, tirar o prato da mesa e chacoalhar a toalha, que é a obrigação dela todos os dias, guardar os brinquedos no lugar. Ela se troca, ela sabe vestir e os sapatinhos ela também se calça, tudo certinho. Que muitos pais sobrecarregam a agenda dos filhos porque eles têm que trabalhar o dia inteiro, os dois, né? E eles acham então que os filhos vão estar mais protegidos ou que eles vão estar fazendo um bem maior se eles também sobrecarregarem esses filhos com atividades, achando então, já que eles estão ocupados, eles estão livres de dar aquilo que a criança realmente precisa, que é a atenção dos pais. E ainda usam justificativas para isso, né? Como, por exemplo, o mercado de trabalho. Então, a criança mal nasce, eles já estão preocupados com o mercado de trabalho que vai vir lá na frente. Né? Então, superlotam a agenda das crianças, o que cria um estresse, né? Um déficit depois de aprendizagem, porque o cérebro também vai se esgotar com extrema atividade, né? Muitas vezes insônia por causa da correria, da adrenalina, ou então aquela sonolência constante onde a criança vive cansada, né? Ansiedade, agressividade, enfim, várias coisas, porque o que a criança mais precisa na agenda dela é brincar e descansar. E a criança que ela não tem tempo para lidar com ela mesma, ela fica uma pessoa que ela nunca vai conseguir se dirigir. Ela sempre vai precisar de alguém para comandar ela, para falar o que ela deve, o que ela não deve fazer, para onde ela deve ir, com o que ela deve fazer. Vai gerar uma insegurança naquela criança. Eu deixo ela fazer as coisas no tempo dela. Então eu prefiro que ela aprenda as coisas certas, nem que demore um pouco mais. Porque a nossa vida é agitada. Se eu tiver que adequar a vida dela com a minha, vai passar muita coisa despercebida e ela não vai aprender nem prestar atenção. É mais uma dica, né, fantástica aí, principalmente para aqueles que têm os seus filhos ainda pequenos, né? Essa é uma dica muito importante. Muito bem, como eu disse no início do programa, o objetivo, né, deste programa é exatamente analisarmos as 28 doutrinas do corpo de doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? E até o presente momento, né, nós temos visto que todas as doutrinas que fazem parte desse corpo de doutrinas da Igreja, eles estão de nota 10, porque realmente estão exaradas nas Sagradas Escrituras, né? Então, hoje, nós vamos ver mais uma delas. Mas antes, vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir a bênção de Deus para esse instante. Bom Deus, bom Pai, nós queremos agora te pedir que venhas estar conosco neste programa e também agora ao abrirmos a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, o tema de hoje, né, a doutrina de hoje, é o milênio e o fim do pecado. Será que isso está aí na Bíblia Sagrada? Será que tem realmente amparo bíblico, né? Vamos ver então. E convido você a abrir aí já a sua Bíblia, né? Nesse capítulo 20 de Apocalipse. Tome aí a sua Bíblia agora, né? Apocalipse capítulo 20, versos 1 a 3. Apocalipse capítulo 20, versos 1 a 3. Já
abriu aí a tua Bíblia, pegou aí teu smartphone, faça isso, né? Ok? Todo mundo encontrou? Vamos ler juntos então. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Interessante, amados, que nós encontramos aqui na Bíblia Sagrada a prisão de Satanás por 1000 anos. Então, muitas vezes as pessoas dizem, não existe a palavra milênio na Bíblia. Realmente não existe a palavra milênio, mas existe os 1000 anos. E 1000 anos é um milênio. Milênio. Sem problema nenhum. Então, nesse período, o que vai acontecer? Por que Satanás vai ser preso? Ele vai ser preso por circunstâncias. Não é que Deus vai pegar ele e vai encarcerar ele, né, numa prisão, vai ficar lá preso. Não, não é isso. Ele vai estar preso por circunstâncias. E por quê? Porque quando Jesus voltar a essa terra, né, isso foi na aula passada, quando ele voltar a essa terra, o que vai acontecer? Os justos vivos, né, ou melhor, vamos em partes para a gente entender bem. Quando Jesus voltar a essa terra, existirão 2 grupos nessa terra, né? E 2 grupos são esses, os justos vivos e os ímpios vivos. Então, quando Jesus voltar a essa terra, os ímpios vivos, ao ver a glória de Jesus, o resplendor, né, da glória de Jesus, eles vão morrer, né? A Bíblia diz que eles pedem para que as pedras caiam sobre eles. E nesse momento também, quando Jesus volta, os justos mortos, aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar. E aí formar-se-á um grande grupo de justos, né? Os justos vivos e os justos que agora ressuscitaram. E esse grande grupo, segundo a Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, eles então serão arrebatados, né, até a nuvem aonde Jesus vai estar. E aí dessa nuvem nós iremos então para o céu e estaremos no céu durante 1000 anos. Daqui a pouquinho a gente fala o que nós vamos fazer no céu, né? E o que acontece então com os ímpios vivos por ocasião da volta de Jesus? Eu disse a vocês que a Bíblia diz que eles então irão morrer. E eles irão se juntar a quem? Aos ímpios mortos, porque por ocasião da vinda de Jesus, os ímpios mortos não ressuscitam. Somente os justos mortos é que vão ressuscitar, né? Então, os ímpios vivos, eles irão morrer e então irão se juntar aos ímpios mortos. Aí o que acontece? Aí entra, né, essa questão da prisão de Satanás, porque ele não vai ter mais quem enganar. Os ímpios, todos eles estão mortos, e os justos, todos eles estão aonde? No céu. Então, nesse período de 1000 anos, ele não terá ninguém para tentar. Por isso é que ele vai estar preso. Nós podemos usar a ilustração bem simples, né, de um pedreiro que vai construir um muro ou uma parede de uma casa, né? E então chove muito, muita chuvarada. E aí o pedreiro diz, olha, hoje eu vou estar preso. Mas que prisão é essa? Preso à circunstância da chuva, porque ele não vai poder, né, construir aquele muro por causa da chuva. Ele coloca lá o tijolo, coloca lá a argamassa, né? Aquilo não vai criar um muro ali, porque aquilo vai ficar tudo mole, vai cair aquela parede e assim por diante, né? Para que nós possamos fazer um muro, uma parede decente, né, nós precisamos que o tempo esteja pelo menos firme, né? Se não chove ali, desmancha, né, toda a argamassa e o muro cai. Então esse pedreiro, ele vai estar preso por circunstâncias. Então a mesma coisa acontece com Satanás. Ele vai estar preso por circunstâncias. Agora eu disse para vocês qual será
né, o papel agora dos justos lá no céu. Então, o milênio é o reinado de 1000 anos de Cristo com seus santos no céu. Notem agora, entre a primeira ressurreição, quem que ressuscitou na primeira ressurreição, como nós falamos? Os justos mortos. Eles fazem parte da primeira ressurreição. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurados, né, os que participam da primeira ressurreição, porque a morte não tem, né, neles autoridade. Então, os justos mortos, eles ressuscitam por ocasião da primeira ressurreição. Mas este milênio, notem aqui, isso aqui é muito importante, porque alguns dizem, né, que nós vamos passar o milênio aqui na Terra. Alguns até pregam que nós já estamos passando esse milênio aqui na Terra. E não é verdade. O milênio nós vamos passar, nós justos vamos passar lá no céu. Então, o milênio, ele está no espaço do da primeira ressurreição até a segunda ressurreição. A segunda ressurreição é a ressurreição da morte, porque é a ressurreição dos ímpios. Eles vão ressuscitar, eles vão ver a cidade celestial aqui na terra, vão ver os justos lá dentro da cidade, mas não vão poder entrar, né? Até vão tentar, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas então o milênio, queridos, volta de Jesus, a ressurreição de quem? Dos justos mortos. E aí nós vamos para o céu, ficamos esse espaço de 1000 anos, aí depois desses 1000 anos, a cidade celestial desce à terra e então acontece a segunda ressurreição, que é a ressurreição então dos mortos ímpios, né? E essa ressurreição, como eu disse a vocês, é uma ressurreição de morte, né? Porque a pessoa ressuscita, ela apenas vai vislumbrar a cidade e depois desce fogo do céu e os consome, né? Mas vamos a outro texto agora. 1 Coríntios, capítulo 6. Pegue aí a sua Bíblia, seu smartphone, né? 1 Coríntios, capítulo 6. Estou aqui abrindo a minha Bíblia, já estou em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 2 e 3. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 2 e 3. Diz assim: Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Então aqui a Bíblia Sagrada nos diz que durante o milênio nós vamos ratificar aquilo que Deus julgou. Durante esses 1000 anos, nós vamos ver, né, e poder apreciar o julgamento de Deus e ver que esse julgamento foi extremamente justo. Pessoas que nós imaginávamos que estariam no céu não vão lá estar. E através desse julgamento, nesse período de 1000 anos, nós vamos ver que Deus, de todas as formas, através do Espírito Santo, né, através de pessoas, tentou, né, trazer seus filhos para a salvação. Mas esses deliberadamente recusaram ouvir a voz de Deus. Ou tinham pecados ocultos, escondidos, secretos, né? Só ele sabia, mas Deus sabe todas as coisas. E essa pessoa não se arrependeu desses pecados. Então, externamente, imaginávamos, né, que essas pessoas estariam no céu, porque estavam sempre na igreja, pregavam, cantavam, eram pessoas boas. No entanto, viviam uma vida dupla. Vida essa escondida em pecados. E então, veja, Deus, novamente, repetindo, né? Deus, através do Espírito Santo, tocando o coração dessa pessoa, tocando, mas ela, né, como vos disse, deliberadamente recusou ouvir a voz de Deus. Outra grande surpresa, lá no céu, nós vamos ver então pessoas que nós imaginávamos que jamais estariam lá, por apresentarem algum problema enquanto estiveram aqui na Terra. O problema é esse, né?
de pecados, mataram alguém, adulteraram, furtaram, enfim, fizeram uma maldade com alguém e durante a sua vida foram pessoas más e vão estar lá no céu alguns deles. E aí na ratificação desse julgamento, nós vamos perceber que essas pessoas, apesar de terem uma vida muito má, no final de suas vidas, elas genuinamente confessaram o seu pecado, se arrependeram e Deus as perdoou. E aí, mais uma vez, nós vamos ver que o juízo de Deus é totalmente diferente do juízo dos homens, né? Quantas pessoas estão presas e até algumas pessoas foram mortas, né? Como, por exemplo, em países onde existe a pena de morte, algumas dessas pessoas foram mortas inocentemente, né? Depois de anos, descobriu-se o verdadeiro autor do assassinato, do crime, ou de coisa parecida, mas aí já era tarde. A pessoa que estava presa não era a pessoa, né, que tinha feito esse delito e foi executada. Mas o juízo de Deus não. O juízo de Deus é perfeito. Nós vamos perceber, né, que tudo que as pessoas fazem é anotado, né? Há um livro de memória no céu. Não adianta nós queremos esconder, né, a nossa vida de Deus. Podemos esconder de outras pessoas, né? Mas de Deus não se esconde nada, né? Veja esse outro texto aqui. Durante esse tempo serão julgados os ímpios mortos, a terra estará completamente desolada, sem habitantes, humanos com vida, mas ocupada por Satanás e os seus anjos. Notaram, amados irmãos, por isso que Satanás está preso, né, juntamente com os seus anjos, porque Satanás ele vive exatamente para tentar os filhos de Deus. Agora ele não os tem mais, porque os justos estão no céu, os ímpios estão mortos. Então, esse é um período de 1000 anos que Satanás estará então preso. Agora vamos aí ao Velho Testamento, nós vamos encontrar esse outro texto, agora no livro de Jeremias, capítulo 4. Jeremias, capítulo 4, tome aí a sua Bíblia, né? Eu estou tomando a minha aqui também. Jeremias, capítulo 4. Você passa aí pelo livro de Isaías e aí você já encontra então o livro de Jeremias. Jeremias capítulo 4, versos 23 a 26. Veja aí o que a Bíblia fala sobre esse período aí do milênio, né? Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Aqui o profeta Jeremias, né, estava vendo uma terra completamente desolada e sem a presença humana, mostrando aqui, né, como vai ser o milênio aqui na terra para Satanás. E ele terá ali, né, 1000 anos para refletir, né, no mal que ele fez, né? Muitas vezes a gente pega as crianças, né, que estão muito desobedientes, e a gente coloca ali na poltroninha, na cadeirinha do pensamento, para que essa criança possa refletir no que ela fez de errado, né? E muitas vezes ali, naquele momento de reflexão, né, elas vão ver que elas não deveriam ter feito tal atividade, né, tal ação. É um momento de reflexão, Satanás vai ter esse momento, né, durante esse 1000 anos. Bom, aí o que acontece no final, então, do milênio? No fim desse período, Cristo com os seus santos, e eu coloco aqui, no fim desse período, Cristo conosco, amém? Cristo conosco. E a cidade santa descerão do céu à terra. Eu fiz questão de colocar conosco, porque é isso que nós almejamos.
É para isso que servimos a Deus. É para isso que pregamos o Evangelho, porque um dia nós queremos estar nessa cidade. Nós queremos descer dentro dessa cidade, do céu até aqui a terra. Nós queremos estar lá. Nós não queremos, de forma alguma, estar, né, do lado de fora, participando da segunda ressurreição. Né? Nós queremos estar dentro da cidade. E eu faço um apelo a você nesta noite, querido irmão, querida irmã, a você que me assiste essa noite. Por favor, entregue a sua vida a Jesus, entregue a sua vida a Deus, faça a vontade de Deus, para que um dia você tenha o privilégio de poder estar dentro dessa cidade santa que descerá do céu. Amém? Vamos ao outro texto, amados, agora em Apocalipse capítulo 21. Tome novamente a sua Bíblia, é o penúltimo capítulo da Bíblia Sagrada, né? Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 1. Nos diz assim, Apocalipse capítulo 21, esse é mais fácil de achar, né? Porque você vai no final da Bíblia, já encontra então o capítulo 22, volta a 1, capítulo 21, versos 1 em diante. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, notem, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, né, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Que bênção será nós estarmos ali. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. A promessa divina é que o próprio Deus morará pela eternidade afora conosco, nesse universo infinito, onde existem outros lugares habitados por seres criados por Deus. Deus vai transferir a sua capital para a terra nesse instante. Que coisa maravilhosa. E ele vai estar morando conosco para toda a vida, né? Toda a eternidade. E olha o verso 4, que fantástico. Né? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Essa é a promessa de Deus e essa é a esperança que arde no nosso coração. E aí o verso 5 encerra dizendo: E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Amém? E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ah, amados irmãos, depois do milênio, Deus descerá a esta terra conosco. E ele então colocará, né, essa cidade como centro do universo. Você e eu estaremos morando com Deus na capital do universo. Que privilégio será este, né? Que todos nós possamos ter no nosso coração o desejo, né, de buscar a Deus para um dia lá estar, né? Olha o outro texto da Bíblia, vamos novamente à Bíblia. Agora, depois desse final do milênio, aí a cidade celestial desceu, né? O que mais vai acontecer? Agora voltemos aí, Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 7 em diante. Diz assim, Apocalipse capítulo 20, verso 7 em diante. E acabando-se os 1000 anos, será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Esse verso 8 é um dos versos mais tristes da Bíblia, porque nos diz que os ímpios, os que vão agora participar da segunda ressurreição, que é a ressurreição da morte, eles são tantos que são comparados à areia do mar. Que tristeza, né? Deus, de todas as formas, enviou mensagens, tocou no coração dessas pessoas, né?
falou-lhes ao coração, enviou pessoas para admoestar essas criaturas, né? Mas elas não quiseram nada com Deus. E aí nos diz que o número é semelhante à areia do mar. Mas continuando aí o verso 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada e de Deus. Vamos até aqui, só para eu explicar um detalhe. Satanás, amados irmãos, ele vai dizer, olha, para os ímpios que agora ressuscitaram, olha, existe um monte de gente lá dentro da cidade que não tem, né, ou não deveriam estar lá, não merecem isso. Você sim, você pregou a mensagem, você cantou de Jesus, você abriu igrejas, você fez isso, aquilo, outro. Como é que você está aqui do lado de fora? E aquele lá foi um marginal, foi um adúltero, foi um mentiroso, foi um ladrão, foi um assassino, estão lá. Tem alguma coisa errada. Mas os que estão dentro da cidade, durante os 1000 anos, já viram, né? Que aqueles que estão dentro da cidade não foi por merecimento próprio ou coisa parecida, mas porque a misericórdia de Deus os alcançou e eles aceitaram o perdão de Deus. E os que estiveram fora da cidade é os que foram alcançados por Deus, né? Mas que deliberadamente recusaram ouvir a palavra de Deus, né? E aí, o verso 9 complementa, né? E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Novamente aqui dizendo, né, que para todo sempre, enquanto houver, né, o material para ser queimado, vai queimar. Passou isso, né, desaparecerá. É como a gente faz, por exemplo, uma fogueira, e temos jogado ali madeira, pedaço de pau, papel. Enquanto tiver material, essa fogueira vai estar acesa. Terminado isso, né, se extingue o fogo. Então é a mesma coisa com os ímpios. Aqui a Bíblia está dizendo o seguinte, que vai ser extirpado para todo sempre o mal, né, e os pecadores não arrependidos, né? E olha o texto aqui. Os ímpios mortos serão então ressuscitados e com Satanás e seus anjos cercarão a cidade, mas fogo de Deus os consumirá e purificará a terra. Então esse fogo, ele tem duas funções, né? A primeira função vai ser do quê? Vai ser de exterminar com os pecadores que não quiseram aceitar o plano de salvação, né? E o segundo vai ser então para purificar esta terra, a fim de que todo o pecado e a mancha do pecado sejam extirpados e nós possamos agora viver, né, um novo tempo com Deus. Notem que o universo ficará assim eternamente livre do pecado e dos pecadores. Não se levantará, segundo Naum, né? Não se levantará uma segunda vez o pecado neste mundo, né? Não se levantará. Porque as pessoas que foram salvas, elas saberão de que não vale a pena o pecado. O pecado é terrível, traz dor, traz aflição e traz finalmente a morte. Por que é que eles vão repetir algo, né, que foi danoso, foi amargo e trouxe morte novamente? Claro que não. Então nunca mais se levantará o quê? O pecado. Todos nós que um dia quisermos estar no céu, nós vamos estar então pensando somente na eternidade como um momento feliz ao lado de Jesus, ao lado de Deus, do Espírito Santo, seus santos anjos e de todos aqueles que estarão na eternidade. Eu pergunto, quer você estar lá na eternidade? Quer você, né, confessar todos os teus pecados a Deus, não praticar pecados ocultos, para que um dia você possa estar lá no reino celestial?
Que Deus realmente te abençoe e que você sinta o desejo, né, de segurar a mão do Senhor, para que seguro na sua mão, você e eu possamos ter o privilégio de um dia estar na Canaã Celestial. Vamos então encerrar este programa evangelístico cantando este belo hino, embora não muito conhecido, mas a letra e a melodia nos traz essa segurança de que se segurarmos nas mãos do Senhor, nós seremos salvos. Então o hino de número 369, Segura Minha Mão. Segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus, Senhor. Segura bem a minha e faz-me assim mais firme em ti, Jesus. Por teu poder que eu nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida é luz. Segura bem a minha e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. Se eu chegar à beira desse rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha e sobre a morte hei de triunfar. Aí está, queridos irmãos, amigos que nos assistem essa noite, o grande segredo é segurar a mão do Senhor e Ele nos conduzirá à salvação. Oremos ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, nosso desejo no profundo do nosso coração é um dia podermos estar do lado de dentro da cidade, porque estaremos com a nossa salvação garantida. Hoje o Senhor está falando ao nosso coração. Talvez muitos de nós andemos afastados dos caminhos do Senhor. Andemos longe do estudo da Tua Palavra. Mas que, ó Deus, nessa noite, que o Senhor fale ao nosso coração, para que, humildemente, confessemos os nossos pecados e possamos, então, ó Deus, voltar a nossa vida ao Senhor, para que, quando voltares a essa terra, possamos estar entre os salvos. Esteja conosco durante essa nova semana, nos abençoando, nos guardando e nos dando o privilégio de um dia poder estar nas mansões celestiais. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Que bom foi poder estar junto com você nesta noite, estudando mais uma doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E quero dizer que, através da Bíblia, tão somente dela, nós reconhecemos que essa doutrina que a Igreja Adventista prega, ela tem base na Bíblia. Portanto, parabéns, Igreja Adventista,
por mais essa doutrina que faz parte da Bíblia Sagrada. Como eu vos disse na oração, desejo a você uma noite de sono reparador e uma semana muito abençoada. E se Deus nos permitir, na semana que vem, já no mês de dezembro, estaremos juntos para mais um programa Conhecendo Nossas Verdades. Fique com Deus e uma boa noite. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor.